Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou mostrar como fazer um HTTP post da entidade produto. Vou acessar aqui os projetos, clicar em Dolphin. Aqui para mim ele já abriu na início aula, compras mercados e aqui está o meu projeto. Vou clicar com o botão direito nele e vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, aqui está o projeto inicial que nós já fizemos, então vou dar um ls aqui. E vou fazer um git status. Então ele já está adicionado lá no servidor do git. Aí o que eu vou fazer é criar uma branch para poder trabalhar aqui com o sistema. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou digitar aqui git checkout-b feature 10, esse é o nome do projeto. Então e aí aqui eu vou dar enter. Com esse comando aqui ele já cria a nossa branch e já entra para ela para poder fazer o desenvolvimento do sistema. Então aqui agora, a partir desse momento, tudo que eu alterar aqui já vai ficar nessa branch, depois nós enviamos para o servidor. O que eu vou fazer aqui primeiramente é instalar o nodemon. Então vou digitar yarn add nodemon. Esse aqui é um processo para desenvolvimento, então eu coloco um "-d" maiúsculo, dou um enter. Feito a instalação, vou entrar aqui no package.json, vou ver que ele está instalado aqui, ó, na opção de dependências. Então vou ver bem aqui, ó, depois de Meet, depois da licença aqui, vou dar um enter, vou deixar a vírgula lá e vou copiar esse código aqui, ó. Tem que colocar as aspas, tem que colocar do jeito que está aqui, com a vírgula, tudo certinho. E esse comando aqui, ó, nodemon src/index, ele vai ser mascarado nesse comando dev. Então agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. Aí eu venho aqui agora no terminal e escrevo yarn dev, dou um enter. Com isso ele dispara o meu servidor e o meu servidor fica ouvindo na porta 8080. Então agora eu tenho que, aí eu vou fechar aqui, ó, voltar aqui no index e aqui ele está executando este comando. Então eu vou vir aqui no Insomnia, vou abrir o Insomnia aqui, ó, aperto Alt espaço, digito Insomnia, ele aparece aqui para mim, eu clico nele para abrir. Aqui está o Insomnia aberto, aqui tem o get, quando eu clico em Send, ele traz o Hello World aqui para mim. Eu vou vir aqui do lado esquerdo, vou clicar nessa pastinha, criar um novo folder. Vou colocar no nome desse novo folder de produtos. Vou escrever products. E vou dar um create. Agora dentro dessa pasta aqui, ó, eu vou criar um novo HTTP request. Ele não foi lá, aí eu clico aqui, ó, e arrasto ele aqui para dentro. Aí sim, agora observa que ele está dentro da pasta. Vou dar 2 cliques aqui para renomear para create. Dar um enter. Aí aqui em cima eu vou clicar nesse aqui, copiar essa informação aqui, ó. Vou vir aqui e colar ela aqui, ó. Quando eu for fazer a requisição, eu vou caçar uma rota chamada products. E aí, se eu clicar agora em Send aqui, ele não vai dar nada. Ele vai dar que não achou essa rota. Então, eu vou vir aqui, primeiramente em Buddy. Vou colocar aqui um corpo. Vou trocar aqui para JSON. E aqui agora eu posso colocar um corpo aqui. Primeiramente, eu vou abrir as chaves para enviar o JSON. Vou colocar em aspas aqui, name, 2 pontos, e eu posso colocar o nome que eu quiser aqui, por exemplo, como notebook. Põe uma vírgula, e aí aqui eu vou escrever brand, que seria marca, né? E aí eu posso colocar aqui a marca que eu quiser, eu vou colocar por enquanto Samsung. E pronto, agora venho aqui e altero para body, para post na verdade. Clicando em post, a hora que eu fizer assim, ele vai enviar um post lá para o servidor. Mas como a rota não está criada, não vai acontecer nada. Então vamos criar essa rota. A princípio eu vou vir aqui e fazer algumas alterações. Vou criar aqui um src
src barra routes.js, que serão minhas rotas. Quando eu faço isso, ele cria a pasta e também o routes. Só que o routes ele não vai ser dentro do CRC não, vai ser fora. Eu criei até errado aqui. Vou mover aqui para fora, deixar o CRC lá sozinho, ó, não tem nada dentro dele, e o routes vai ficar junto com o index. E aí eu vou fazer alterações aqui no routes. A princípio aqui no routes eu vou criar, eu vou fazer a chamada do express, que como eu fiz a chamada aqui ó, em cima, então aqui também eu vou chamar o express. Esse express eu vou criar uma constante com ele, que é a constante routes. Essa constante ela vai ser utilizada aqui para eu fazer alguns comandos. E esses comandos eu vou fazer assim, ó, routes.use e colocar aqui algumas rotas e aqui os routers que vai fazer auxiliar nessas, vai poder nos auxiliar nessas rotas. Quando eu crio esse chamo aqui, pode observar que é diferente, ó. Aqui eu instanciei somente o express. Então aqui eu vou poder fazer esses comandos aqui, get, auto, assim. Então eu estou criando um servidor a partir daqui. A partir desse momento que eu faço a chamada do router, eu chamo só os roteadores para aquele servidor. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, pegar esse comando aqui, ó, e apagar por enquanto. Vou deixá-lo sem nada, porque a partir do momento que eu criar uma rota, eu vou utilizá-la. Então a primeira rota que eu vou criar vai ser aqui dentro, ó, dentro do src. Então eu vou criar um arquivo aqui, que eu vou criar uma rota chamada product controller. Só que eu vou criar ela dentro de controllers. Então primeiro eu vou criar uma pasta chamada controllers, vou barra product controller.js, vou dar um enter, e aí esse product eu vou começar a desenvolvê-lo, que é a chamada principal, que no caso nós vamos criar aqui, que é a post. Mas para eu fazer essa utilização, eu vou vir aqui e chamar o express novamente. Toda vez que eu for criar um roteador, eu vou chamar o express e vou configurá-lo como roteador, fazendo esse comando aqui, ó. Chamo o express router e aí eu chamo o controlador aqui, que é o prod. Aqui embaixo, agora sim, eu posso chamar um get ou um post, ou o que for melhor. Aí eu vou chamar aqui o post. Dentro desse post eu posso colocar várias configurações, né? A princípio aqui eu vou colocar uma rota vazia, porque as minhas rotas serão definidas aqui, ó, que no caso é aquela rota lá, barra products. Então ela vai chamar o product controller, que vai ter uma rota vazia, e aí eu vou chamar uma requisição aqui. Então lembra que eu tenho esse comando aqui para utilizar para chamar as requisições. Eu faço desse jeito aqui, é o formato do callback para fazer a função. Aí aqui, ó, ele recebe sempre aquele rec e o res, que é que eu posso utilizar. É como se fosse aquele get que nós tínhamos feito aqui no index. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a sincronização do sistema utilizando o async, porque toda vez que eu fizer uma chamada ele vai aguardar para retornar o callback. E aí aqui dentro eu vou fazer as configurações, né? A princípio a primeira configuração que eu vou fazer é um try catch, que é a tratativa de erros, para se caso venha dar algum erro. Então, se caso vier dar algum erro, eu tenho que chamar um console error. Esse console error aqui
vai ser nesse lugar aqui, ó, vou colocar console.error, e aí eu vou imprimir o error. E vou fazer o seguinte, vou chamar o res para enviar lá para o servidor, né, um status. Esse status ele vai conter o número de chamada, número de erro 500, que é erro do servidor, né? E eu vou passar um JSON. Esse JSON vai trazer uma mensagem personalizada para nós enviarmos lá para o servidor. A princípio, a primeira mensagem vai ser status, que ela vai mostrar lá para o servidor o erro, né? Ou seja, porque vai dar um erro aqui, se caso der um erro aqui no try, ele joga para cá e vai mostrar o erro aqui. Vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar uma mensagem. Essa mensagem eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui em cima, no src, uma pasta escrita mensagens, escrever em inglês, né? E messages.js. Dar um enter. Aqui na verdade eu vou alterar esse nome aqui, eu aperto aqui, digito F2, confundi aqui, não é JS não, é JSON. Dar um enter. E aqui dentro da mensagem eu vou colocar o JSON aqui, responsável para as mensagens. Se quando eu colocar internal server error, ele vai dar esse aqui. Quando for created, ele vai dar esse aqui. Então, essas informações aqui, elas serão passadas durante o momento lá da mensagem. Aqui futuramente poderemos colocar outros tipos de mensagens, é só para padronizar e ficar tudo junto. E aqui, ó, esses comandos aqui é para passagem de parâmetros, quando eu quiser passar algum parâmetro específico para cá. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Esse aqui eu já posso fechar, que vai ser só esse aqui mesmo. E aí agora aqui no Message, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aquele arquivo Messages. Vou colocar .error, que é aquela próxima chamada, se você observar, aqui ó, error, que é essa aqui ó, e depois essa aqui ó, internal server error. Então vem aqui ó, error, internal server error. Certo, aí ele vai fazer essa chamada, só que para funcionar essa chamada eu tenho que importar esse messages. Então eu vou vir aqui, ó, logo abaixo aqui do Express e importar o messages, que é esse aqui, ó. Então eu estou importando esse aqui, que ele vai fazer a chamada do erro e do internal error e vai mostrar a mensagem. Junto com ele eu vou passar aqui um data, que se caso em algum momento eu quiser passar alguma informação, ou seja, devolver o que eu estou fazendo, eu posso devolver, mas no momento, por enquanto, eu vou devolver apenas nulo. E aí vou dar um Ctrl S para salvar aqui, por enquanto. E aí eu venho aqui agora, que eu vou criar aqui no try o comando para enviar lá para o servidor. Então eu vou primeiramente pegar o name e o brand, que está sendo enviado por aqui, né? Então vou clicar aqui e digitar const. Vou colocar aqui umas chaves para pegar o name e o brand. Vou pegar esse name e esse brand de onde? Do rec.buddy. Aqui é exatamente esse buddy aqui, ó. Esse buddy está enviando essas informações, então pego o name e o brand entre chaves e aí eu vou conseguir capturar essas informações. Aí eu vou vir aqui ó, e testar se esse nome está funcionando. Então eu vou pegar aqui ó, e colocar um if. Esse if aqui, ó, se você observar, ele testa se o name está vazio, com esse sinalzinho aqui ó, de negatividade, que é exclamação,
ou ele pega o tipo do name para ver se é string, para não dar erro, porque a pessoa pode colocar o nome, talvez não quer que coloque o nome. Vamos colocar só string mesmo, que são palavras. E aí, colocar aqui também, ele faz esse name.string para identificar se ele está vazio. Aqui é no caso se ele não existe o name, é indefinido. E aqui é se ele existe, mas está vazio. Testando dessa forma, ele não vai deixar vir nada errado para nós. Se caso ele der algum erro aqui, ou seja, se ele identificar que tem algum erro, ele vai vir aqui para o retorno, e a partir do momento que ele cria esse retorno, ele já para, ele não faz mais nada aqui, ele já para e já devolve lá para o servidor a mensagem 400, que é um erro aqui do sistema, e devolve aqui, ó, informando o message error, message fields, que é esse aqui, ó, essa palavra de cima aqui, ó, falando que tem que, aqui ele vai preencher aqui, ó, o fields com esse name aqui, ó, vai falar que o name é requerido, ou seja, ele é obrigado a ser chamado. Então agora, feito dessa forma, e o resto das mensagens aqui, ó, segue o erro e o null, como eu já expliquei aqui embaixo, e aí essa parte aqui do nome eu já tenho testada. Aí eu vou testar também o brand, porque eu não quero que o brand venha vazio também. Então eu posso colocar aqui essa informação aqui. Mas na verdade que por enquanto esse aqui não precisa. Então eu vou deixar ele aqui, vou deixar ele comentado. Se no futuro nós precisarmos, aí nós viemos aqui e fazemos a troca, né? Descomentamos. A princípio eu estou raciocinando aqui porque esse código eu já fiz aqui no meu sistema. Na hora que eu fiz, eu achei a necessidade de testar o brand para ele não vir vazio, mas agora eu estou pensando que não há necessidade de colocar ele, porque vai que nós não sabemos qual é a marca, nós sabemos o nome do produto, mas não sabemos a marca. Então, por enquanto, não é interessante colocar essa informação aqui. No futuro, se nós precisarmos, nós comentamos aqui. Eu vou deixar comentado, porque no meu sistema principal está assim. Se você entrar lá no GitHub Leucimelo, você vai encontrar o código, vai estar um pouco diferente, né? Então, eu vou deixar aqui só para você entender. E aí, o que eu vou fazer? A partir desse momento aqui agora, eu vou fazer a criação do produto lá no servidor. O que eu vou fazer? Eu vou chamar um create product lá do product service, mas nós não temos esse product service ainda. Então, nós vamos criá-lo aqui, ó. Vem em src, eu clico aqui no novo arquivo, vou escrever services.product service. Agora sim é JS. E aí eu vou criar o product service aqui nesse local. O product service, a princípio aqui, ele está bem pequeno, que nós vamos criar uma classe, né? Aqui, ó, eu crio a classe do Product Service. Essa classe ela vai ter um método estático, lembrar de colocar o async, e eu vou colocar Create Product, que é o mesmo nome que eu coloquei aqui, ó, e passar esses parâmetros que eles serão recebidos aqui, ó, num objeto chamado Product. Aí, a partir desse momento aqui, eu já vou manipular o sistema utilizando apenas o objeto Product. E aí eu posso fazer aqui novamente e chamar um add product lá do product repository e passar o product para lá. Então eu preciso do product repository. Vou criar ele aqui também. Ó. Vem aqui, src, clico aqui e escrevo repositories / product repository .js. Dou um enter, aí eu já tenho ele aqui também, e aí eu vou criar esse Product Repository também com a mesma ideia. Eu vou adicionar aqui uma classe. Essa classe vai chamar Product Repository, né? Ela vai vir aqui, ó, com uma lista estática onde eu vou salvar todos os arquivos e depois
todos os objetos e depois eu vou imprimi-lo. Então aqui, ó, a partir do momento que eu crio esse add product aqui, ó, e passo esse parâmetro, ele vai pegar esse products, ó, this, que é este products aqui, e vai adicionar o product dentro da lista. Então aqui você já tem que saber os conceitos de lista, de objeto e outras coisas referente a esse tipo de orientação ao objeto. Se você não souber, entra lá vai no canal Leucimelo, lá tem todas as explicações, tem vários vídeos, aulas lá para iniciante. Aí vai lá e faz uma videoaula de iniciante e vem aqui. Se você quiser também pode continuar aqui com o tempo, você vai entendendo tudo. Isso aqui, ó, significa que é este produto aqui que eu estou usando, né? E esse push aqui é para adicionar o produto na lista. Quando ele fizer isso, eu vou imprimir aqui com console log, vou escrever esse nome aqui, ó, essa frase, e vou imprimir a lista de produtos. Aqui no caso aqui do JavaScript, não é necessário fazer nenhum laço para imprimir lista. Basta colocar a variável aqui, basta colocar a lista aqui na linha de comando e ele já faz tudo lá e já imprime. E aí o que eu vou fazer? Quando eu fizer isso aqui, ó, eu posso retornar também o produto, se eu quiser fazer o retorno do produto, que agora que eu percebi também que eu não preciso disso por enquanto. Esse retorno aqui não é necessário nesse momento. Vou dar um bloqueio nele aqui, bloqueio não, vou comentar ele aqui porque eu não estou retornando o produto lá no controller. Aí aqui eu tenho que fazer o seguinte, para que lá no service eu ache esse repositório, eu tenho que colocar aqui o model exports e exportar o product repository, que é esse arquivo que eu estou com ele aqui. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui, aí eu já estou importando, eu volto aqui no service, e lá no service eu também tenho que fazer esse mesmo comando aqui, ó, de exportação, porque senão eu não encontro ele lá no controller. E aí o que eu posso fazer aqui, para que ele encontre o Product Service, Product Repository, na verdade, é importar aqui o Product Repository para essa variável, que aí ele vai encontrar aqui, ó. E aí aqui eu posso tirar também esse return aqui, que eu não vou utilizar por enquanto não. Então eu vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu volto aqui no controller. Por enquanto aqui tudo aqui tá correto. Eu volto aqui no controller. Ao voltar aqui no controller, observe que aqui, ó, não estou retornando nada. Por isso que eu não precisava daqueles retornos. Quando eu fiz pela primeira vez o programa, eu usava o retorno. Mas aqui, diferente de outras linguagens, como Java, por exemplo, ele não dá erro se você colocar o retorno lá ou não colocar. Ele continua funcionando normal o sistema. Então, por isso que é bom o JavaScript. Bom ou ruim, né? Porque depois ele vai bugado assim lá para a produção, né? Então, é bom e ruim. Depende de cada um. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Quando ele retornar aqui essa informação, ou seja, se ele for lá e criar, a partir do momento que ele foi lá e criar, ele devolve. Se ele não conseguir criar, ele devolve um erro. Se ele não, por causa do try aqui, né? Aí ele vai retornar lá para baixo. Mas se ele criar, então ele vai passar para a linha seguinte. Se ele der erro, ele fica aqui, ó. Se ele não der erro, aí daqui ele pula para a linha seguinte, né? Que é essa aqui, ó. E aí eu vou enviar lá para o servidor a mensagem. Observe que é formalizada a mensagem, que ela vai falar do produto, porém aqui, ó, tá funcionando bem, ó. Tá? Foi criada, que é aquela mensagem padronizada aqui, ó, ela fala que aqui, ó, foi criada, então, o produto criado com sucesso. Eu venho aqui, ó, quando ele escreve isso aqui, ele não está mandando um objeto, ele está mandando só uma string chamada produto. E aí eu poderia fazer isso aqui para qualquer tipo de procedimento que eu quiser. Então vou dar um Ctrl S para salvar aqui também, vou dar um Ctrl S para salvar aqui. Na verdade aqui ainda não terminei não, então deixa eu ver aqui no Product Controller, eu tenho que exportar ele também, aqui embaixo, né, no final, algumas coisas a gente vai esquecendo, depois se der erro a gente vai corrigindo.
E aí, por enquanto, agora sim está funcionando. Só falta um procedimento aqui, que é o procedimento referente à formatação da mensagem quando ela for solicitada. Então eu vou vir aqui, ó, no SRC, vou escrever aqui, ó, úteis barra format, não, barra message formatter, no singular que eu deixei. E aí, aqui dentro dessa opção aqui, ó, eu vou colocar o tipo de formatação que eu quero para a mensagem. Se caso necessário ela precisar de mensagem, de formatação, ela vai pegar a mensagem e o parâmetro. Ou seja, que são duas opções que foram enviadas aqui, ó. O message, né? Que é a mensagem, onde foi que eu coloquei? Aqui, ó. Aí no caso é a mensagem e o parâmetro, né? Então ela vai pegar essas informações, aqui a partir do momento que ela receber aqui, ó, a mensagem e o parâmetro, aí ela vai fazer a verificação aqui, ó, de todas as informações e vai retornar fazendo o parse da mensagem, vai retornar a mensagem no formato desejado lá para o servidor. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar aqui, vou vir aqui, e agora no router nós vamos fazer todos, só lembrando que se caso você não entender de início o que está acontecendo aqui, não tem problema. Faça o código novamente, reveja a aula, faça novamente. Talvez você não vai entender agora, mas lá para frente, no futuro, quando você já estiver fazendo outros projetos, você já vai entender. Então, não se preocupe se você não está entendendo, não apavore, não se desespere. Só vá escrevendo o código. Caso não queira digitar, baixe o código lá do GitHub. Entre no GitHub, tem lá no meu GitHub Leucimelo, ou então tem no GitHub aqui também, do Lemelo3BR. Fique à vontade para você baixar o código lá, só utilizá-lo, fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, como eu estou fazendo aqui, porque facilita bastante na hora do desenvolvimento, se você já tiver o código. E aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou explicando para você o código que eu fiz. Ó. No caso aqui, eu estou importando aqui o Product Controller, então não é necessário você digitar, porque você já sabe que eu estou fazendo esse procedimento. Quando você precisar fazer a importação do Product Controller, você vai saber que é feito dessa forma aqui. Ó. E quando eu exporto, por exemplo, esse arquivo routes, eu exporto aqui embaixo. Ó. Ou seja, eu tenho que exportar para o index enxergar esse arquivo aqui, senão ele não enxerga. E eu exporto aqui do Product Controller porque aqui no routes, nas rotas, eu tenho que identificar esse roteador. E aí eu chamo esse roteador aqui, ó, o Product Controller. A partir do momento que eu fizer isso aqui, eu estou criando um roteador para justamente aquele controller lá. Ou seja, ele vai chegar nessa rota aqui e vai chamar o roteador Product Controller, que vai ser esse caminho aqui, ó, Products, e aí ele vai mostrar aqui a criação do produto, que por enquanto vai ser salvo apenas numa lista, que futuramente vai ser salvo num banco de dados. Então é só para você entenda o que está acontecendo aqui. E outra mensagem também genérica, se caso não pegar lá naquelas mensagens que eu criei, não pegar nenhum erro, aí ele vai vir aqui, ó, vai criar esse interceptador aqui, ó, que vai interceptar se caso der algum erro e esses outros aqui não identificaram o erro. Aí ele pega aqui e já retorna o erro. Isso aqui não é obrigatório colocar esse interceptor aqui, porém ele é bom. Em algum momento pode dar algum erro que você não identifique lá na frente e consegue identificá-lo por aqui, com esse retorno aqui. Então aqui eu tenho que também importar tanto o routes, né, ali da frente, quanto o messages. Aí que eu importo o routes, que vem daqui, e messages. E aí aqui embaixo eu vou utilizar o routes com app
.use e vou colocar aqui, ó, a rota de barra, que é essa rota aqui que vem antes do product, ó, essa barra aqui, ó, ela é colocada ali. Depois na sequência vem o products. E aí aqui, ó, do lado eu chamo o routes. Feito isso agora, eu ponho um ponto e vírgula aqui e dou um Ctrl S para salvar e ele deu erro. Vamos ver qual erro que deu. Eu venho aqui, flow em algum lugar, aqui no controller, product controller. Deixa eu verificar aqui o que tem de errado. Certo, eu identifiquei o erro porque eu coloquei, deixei aqui, ó, fora do nosso código. Na verdade, o index ele tem que ficar dentro do src. Vou movê-lo aqui. E também o routes. Apareceu uma mensagem que eu não sei, eu vou colocar assim. E aí eu vou mover o routes também lá para dentro do src. Vou colocar sim aqui também. Agora deixa eu ver se está tudo correto aqui. Agora. Isso. Só esse service aqui que está fora do lugar dele. Esse service aqui não está correto. Apertar F2, colocar aqui um barra. Ver se ele entende aqui. Certo, ele entendeu. Esse Visual Studio Code é muito bom. Aí agora aqui está correto, ó. Está formalizado aqui. Deixa eu fechar aqui novamente, testar. Tá aqui, tá dentro. Tá certo, certo. E aqui estão de fora. Tá tudo correto. Aqui agora eu vou salvar. Com Ctrl S para salvar aqui. E verificar o que aconteceu aqui embaixo. Vou dar um Ctrl C aqui e iniciar de novo. Yarn Dev. Agora sim parece que está funcionando. Então vamos testar. Vou clicar em Send para ver o que acontece. Ele deu erro. Vou vir aqui ver qual erro que retornou. Quando você estiver desenvolvendo aqui no Visual Studio Code e ver que aqui, ó, a tela fica muito apertada, se você tiver no notebook, você pode clicar aqui, ó, que ele esconde essa partinha ali. Ó. Você pode aumentar aqui, ó, e diminuir à vontade para você ver o que está ocorrendo. Então vamos lá verificar o que ocorreu aqui. Ó. Ele diz que não pode desestruturar o nome aqui em controller. Então vem aqui e verifica aqui, ó, name e brand. Ele não conseguiu desestruturar o nome. Deixa eu verificar se eu escrevi o nome errado. Mas tá certo. Name e brand. Deixa eu verificar novamente aqui. Certo. Mais um errinho de produção, de programação mesmo. Isso é normal, acontece. Só um detalhezinho aqui, ó. Toda vez que você for enviar um JSON lá aqui para o servidor, ele precisa ser interpretado. Então, para que ele possa ser interpretado aqui pelo Express, o Express tem que fazer esse comando aqui, ó. App use express JSON, senão ele não vai conseguir entender. Agora eu vou dar um Ctrl S para salvar. E aí observe aqui que já fez o reboot do sistema. Agora eu vou voltar aqui e tentar novamente. Clicar em Send. Feito isso, ele deu erro novamente. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. E vou startar novamente o servidor com Yarn Dev. Vou testar novamente, porque talvez pode ser isso. Não é, vou voltar lá para ver o que aconteceu de novo. Tem mais alguma coisa aqui errada. Ah, certo. Produto, serviço não está definido. Isso no Product Controller. Aqui. Então, vem aqui. Cadê o service? Não está importado. Tem que importar ele ali. Então eu venho aqui, ó, logo abaixo de Express e vou importar o Product Service para poder utilizar, né? Senão eu não posso utilizá-lo aqui embaixo, como eu utilizei, ó, tá vendo? Tem que importar ele para funcionar. Então vou dar um Ctrl S para salvar. Aqui ele já fez
o reboot e aí eu clico em Send aqui no Insomnia. E mais uma vez deu mais um erro. Então vamos verificar novamente qual é o erro, porém ele fez aqui um procedimento, só que o Product Controller, formato mensagem não está definido. Vamos vir aqui e mais um import que eu esqueci também. Isso aí é normal de acontecer quando você está só copiando e colando o código. No meu caso aqui eu já desenvolvi esse sistema na minha máquina, né? E agora eu estou passando para vocês, só para explicar para vocês o código, e caso vocês queiram estudar esse código é só baixar ele lá do sistema, ou então copiar aqui do jeito que eu estou fazendo, né? Eu faço Ctrl C, mas eu mostro o código que eu fiz o Ctrl C, Ctrl V. E aí você vai e copia. Eu vou explicar, esse formato aqui é referente a essa mensagem aqui, ó, Format Message, entendeu? Então eu tenho que puxar, que foi aquele arquivo que eu criei aqui, ó, esse aqui, ó, entendeu? Então aí, se você, caso não tenha feito o procedimento ainda, é só corrigir, no final você testa tudo. Então ali eu já salvei, né, já dei um Ctrl S para salvar, então ele já até rodou aqui. Agora eu vou testar novamente, clicando em Send aqui no Insomnia. Feito o procedimento, e agora sim deu sucesso, o produto foi criado. Então se eu vier aqui, ó, agora sim ele criou o produto e adicionou. Vou adicionar outro produto na lista, vou colocar aqui um smartphone. E aí eu vou clicar em Send. Ele deu sucesso de novo. Eu venho aqui, ele imprimiu a lista com os dois produtos aqui. Então agora eu posso ficar adicionando tanto produto que eu quiser, e ele vai ficar adicionando nessa lista. Porém, se eu fechar o sistema aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, ó, e dou um Ctrl C, se eu fizer aqui novamente, ele não vai ter mais nada na lista. Então se eu vier aqui, ó, e fazer novamente, ele vai inserir apenas o smartphone. Olha lá, ó, ele imprimiu apenas o smartphone. Aquele outro dado que tinha lá de notebook, ele se perdeu. Porque toda vez reiniciar, ele vai apagar essa lista que nós criamos aqui, ó. Então o interessante não é deixar salvando na lista, e sim pegar essa informação e adicionar num banco de dados, que é isso que nós iremos fazer no futuro, para garantir que nós tenhamos todos os dados salvos no sistema, para não ter problema referente aos dados. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, como já está tudo desenvolvido, né, eu vou fazer o comando de inserção lá no GitHub, porque toda vez que você termina, você faz a criação de um projeto, você primeiro faz aquele comando inicial, que eu disse lá para você para criar a branch, né, que é essa aqui, ó, a feature, alguma coisa. Essa branch ela foi criada. Agora, se você der um git status aqui, ó, você vai ver que tá todos os arquivos aqui, ó. O src apareceu compactado, eu posso digitar git status -u. Aí ele vai mostrar tudo que tem dentro do src. Observe que tudo em vermelho aqui, ó, foi o que nós fizemos. Então tem muita coisa para mandar lá para o servidor. Aí o que eu vou fazer? Para eu enviar tudo isso aí lá para o servidor, primeiro eu tenho que adicionar, né? Então eu vou dar um git add ponto. Se eu quisesse adicionar só esses arquivos aqui de baixo, eu copiava um a um, ia colocando e dando um espaço. Eu ia copiando de um a um. Mas como eu quero colocar tudo, está vermelho, então eu digito git add ponto, dou um enter. E agora se eu der um git status, você vai ver que está tudo adicionado. Está tudo pronto para ser enviado lá para o servidor. Ele conseguiu fazer a adição das informações. Então eu venho aqui agora e logo embaixo e coloco esse comando aqui, ó, git commit -m e uma mensagem. A mensagem que você quiser escrever aqui dentro, você vai escrever dentro dessas aspas. Eu, no caso aqui, como é um teste, eu estou colocando aqui o número do vídeo e o nome da branch que eu estou trabalhando, né? Porque aí para mim fica melhor assim. Então vou dar um enter. Aí ele já faz o commit. Se você der um git status agora, ele não vai ter mais nada para adicionar. Agora o que eu tenho que fazer, esse git commit ele adiciona, deixa aqui no git da máquina. E eu não posso deixar aqui no git da máquina, porque se em algum momento a máquina der problema, eu perco o que eu fiz. Então eu tenho que salvar lá no GitHub,
Para eu salvar por GitHub, eu tenho que fazer um git push. E aí o git push, o comando do git push é esse aqui, ó. Git push eu posso colocar -7 upstream origin e o nome da branch que eu quero fazer, mandar lá para o servidor. Aí você tem que estar logado no Git para poder fazer esse procedimento, né? Então eu vou dar um enter aqui. Ele pediu permissão, vou clicar em permitir. E aí ele pediu para eu logar lá no GitHub. Aí eu tenho que fazer o login e clicar em sign in. Aqui eu consegui fazer logar no sistema. Se você já tiver logado no GitHub, já facilita. Então logue antes, vá no navegador, logue antes para depois fazer esse procedimento. Aqui eu vou clicar para autorizar o Visual Studio Code. Ele fez a autorização, deu tudo certo e aí ele aparece essa opção aqui, ó, Create a Pull Request. Se caso ele não aparecer é porque não deu certo, mas se ele aparecer você vai segurar o Ctrl e clicar nesse link aqui, ó. Aí ele já vai direcionar você diretamente para a página do Pull Request. Se caso não aparecer lá, você vem aqui no GitHub e clica em Pull Request e vai aparecer essa página aqui, aí você clica aqui embaixo em Create Pull Request. Pode colocar uma mensagem aqui se você quiser e clicar em Create Pull Request. Aí ele muda de tela e aqui embaixo ele vai aparecer Merge Pull Request, você clica nele e depois em Confirm Merge. Se der tudo certo, aqui vai aparecer sucesso, aí você pode fechar tudo isso aqui, pode voltar aqui no caso aqui no seu sistema, né, e digitar, aqui agora ele já está salvo lá no servidor do GitHub, então está tranquilo. Mas só que você pode voltar aqui lá para o servidor principal, que é o master. Aí você digita git checkout master e dá um enter. Para você verificar, aqui ó, observa aqui embaixo que agora eu estou no master. Aí se você quiser verificar quais branches que você tem, você digita git branch, dá um enter. Ah, escrevi errado, git branch, tem um N aqui no meio. Você digita aqui, ó, eu tenho a que eu criei, que é essa aqui, e a master, que eu estou nela agora. Então, para que eu atualize a master com essa aqui, você observa que está tudo riscado aqui, ó, porque não está atualizado. Ou seja, que só está aquele desenvolvimento antigo. Para eu atualizar, eu tenho que digitar git pull e dar um enter. Feito isso, agora sim ele atualizou, trazendo todas as informações. A quantidade verdinha aqui é a quantidade de informações que ele trouxe. Aí se eu vier aqui e clicar, ó, eu posso vir aqui e ver que está tudo funcionando. Eu posso vir aqui também e fechar todas essas janelas ali, ó. Que aí facilita, na verdade é aqui em cima. Aqui deveria aparecer uma opção aqui para fechar. Aqui, ó. Aqui nesse cantinho. Eu fecho tudo, que aí não dá problema. E aqui, agora, se eu vier aqui e ver, ó, tá tudo aqui. Aqui, ó. Tá o controller, messages, repositories, service routes, tá tudo aqui. Então, agora, se quiser também, você pode testar aqui, ó. Digita yarn dev aqui, ó. Yarn dev. E aí ele vai rodar o master. Para você testar, você vem aqui, clica em send. Ó, funcionou, deu tudo certo. E aqui ele imprimiu. Pronto. Agora a única coisa que você... Aqui posso dar um Ctrl C para sair do sistema. A única coisa que você faz é não alterar esse arquivo aqui, esse projeto, sem criar branch, porque senão vai dar complicação depois. Olha lá, ó, git status. Sempre digita git status. Se caso você der algum comando aí e fizer alguma alteração sem querer, você vai aqui, ó, git reset -hard. Faz isso que aí ele reseta o que você fez. Então é importante deixar esse ramo principal aqui, ó, sem fazer alteração. Qualquer alteração que você fizer tem que ser na branch. Então você cria a branch primeiro, passa para ela, faz a alteração, volta para a master e atualiza a master, através dos passos que eu ensinei. E é assim que nós vamos fazer futuramente aqui com o nosso projeto. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.